galera, suave, Mano Cal aqui, fazer mais um vídeo de fechamento do SPX e do Bitcoin. Eu esperei o semanal do Bitcoin fechar, né? Fecha hoje às 9 horas, por isso que eu não fiz o vídeo antes, para mim ver como que iria fechar. Iria fechar uma boa barra de sinal. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele, né? Mas vamos ver o SPX aqui. Como eu falei em análises anteriores, né? O contexto do semanal é uma tendência de baixa, e sempre que os preços foram acima da média móvel de 20 períodos anteriormente, eles não se sustentaram, né? E o preço acabou voltando para baixo da média rapidamente. Quem quiser conferir essa análise mais completa, tem uns vídeos, acho que da semana passada, da semana retrasada, que eu falei bem bastante sobre isso, né? Então, dessa vez eu vou só passar por cima, não vou me aprofundar, né, para não ficar tão repetitivo assim. E também as outras correções, elas foram ali entre 50%, né? Na verdade, foi 2 terços de correção. E essa aqui bateu exatamente 2 terços, né, nesse nível de preço. Essa aqui também, esse ponto foi 2 terços de correção dessa perna de baixa. Então já é o que o mercado vem fazendo, né? E o mercado ele tem inércia, ele tende a continuar a fazer o que ele já vem fazendo, né? Então, eu falei bastante também sobre uma L3, né? Que é uma terceira entrada na venda, sendo que essa aqui foi a primeira, né? Após essa correção. Aqui foi o início da correção, né? Essa aqui foi a primeira tentativa de retomada de baixa. L1, né? De low 1. Essa aqui foi a segunda, né? Low 2, L2. E eu tava esperando uma terceira, né? Eu até fiz uma venda no Bitcoin, no Bitcoin no SPX, esperando que nessa última semana que fechou, né? Já fosse abaixo da semana anterior e ativasse essa L3, né? E que frequentemente essa L3 é uma venda de cunha, né? Se a gente olhar no prazo menor ali, que a gente vai ver no diário, tá formando uma cunha, né? E o mercado formou um topo duplo, né? No topo dessa cunha. Um contexto aí bastante favorável para vendas, né? Bom, aqui no diário, né, tá meio bagunçado aqui, mas eu vou tentar explicar. Eu marquei que tinha uns gaps no à vista. Esse aqui é o futuros. Então, ele roda, né, no overnight, à noite. E no futuro, né, tinha um gap aqui no próximo dos 40,83. Essa região aqui, que era um magneto para os preços, né, deles irem lá tentar fechar o gap. Tentou, né, mas ainda não teve força e acabou formando um topo duplo ali na média móvel de 200, que é uma resistência agora, né, bastante importante. Os players, eles olham bastante, né? Então, aqui está o edge que eu falei, a cunha, e aqui o mercado formou agora um topo duplo, né? No alto dessa cunha aí, ideal para vendas, né? E você ainda tem essa resistência da média de 200, né? Uma região de preço bastante interessante, né? Eu até achei que fosse romper para cima dessa cunha, né? Acima desse topo aqui. Só que um preço romper acima de uma wedge é um evento bastante raro, né? Geralmente acontece quando o preço a tendência muda, né? Isso leva os players a reconsiderarem aí se a tendência ainda está vigente. Por exemplo, quando o mercado está em uma tendência de baixa e ele faz uma bandeira em forma de wedge, e aí ele rompe para cima dessa bandeira, você começa a considerar se o mercado não está mudando a sua tendência, né? Então aqui tem bastante fatores, né, que corroboram para uma região importante, uma resistência importante. Por exemplo, os 2 terços de correção, que eu já vim falando, né? A média de 200, o topo do Mawed, né? Tentou romper mais uma vez acima da linha de canal e 75% das vezes falha. E falhou aqui, né? Mas não corrigiu muito longe. E agora está falhando aqui de novo, nesse topo duplo aqui.
Então, eu falei também sobre a possibilidade dessa ser a terceira perna, e os canais eles costumam acabar em três pernas, né? Por isso que a wedge ela tem três puxadas. Porém, eu achei que essa terceira perna iria acabar aqui nesse topo um, né? Até fiz uma venda e saí aqui, né, durante a formação dessa barra, quando eu vi que não estava tendo continuidade na venda. E pode ser que essa terceira perna, né, essa seja dividida em outras três pernas de alta, né? Três puxadas. Essa primeira puxada, como foi essa aqui, né? Essa perna aqui foi dividida em três puxadas de alta. Talvez essa aqui também seja assim, né? Agora sim, uma terceira puxada que não conseguiu muito longe e formou um topo duplo, né? Então, vamos acompanhar, né? Eu acho que os vendedores agora eles querem que tenha barras de continuidade na venda. Então, eles querem começar a semana já com uma barra vendedora que tenha um grande corpo de um grande corpo em relação às sombras, né? Tenha bastante corpo e pouca sombra, com uma convicção mais vendedora. Então, o contexto no SPX, pelo que eu já vim falando, é bastante vendedor, né? De não conseguir superar a média móvel de 20 semanal e de estar nessa configuração aqui no diário dentro de um canal, de uma wedge, né, no topo dessa cunha ali. Bom, o Bitcoin ele acabou fechando uma barra com corpo de alta, porém com bastante sombras em cima, né? Eu queria ver se ela fechasse possivelmente na máxima e representasse aí uma boa barra de sinal para compras no semanal, né? Mas até agora foi uma barra, acabou fechando como uma barra razoável. O contexto é de uma wedge, né? E eu disse que seria difícil os preços acelerarem para baixo dessa wedge, né? Como eu disse, romper para cima de ou abaixo, né, dessa wedge aqui no caso, que é uma wedge descendente, são eventos raros, né? Mas ainda tem aqui um movimento projetado para buscar. Vou mostrar aqui. Baseado nesse topo duplo do semanal. Ou seja, essa altura projetada para baixo, né? Que está ali nos 14 mil. E também é o topo de 2019, se eu não me engano. Então é uma região bastante importante aí para os preços, né? Que os players podem usar como alvo de realização de lucro e também pode ser um suporte aí interessante. O contexto estava interessante para compras, né? Porque eu suspeitei que essa barra, essa inside bar dessa semana que fechou aqui, poderia ser a final flag, né? A bandeira final, que acontece geralmente tarde em uma tendência e ela falha em ir muito longe após o rompimento, né? Então ela rompeu para baixo dessa inside bar, acabou fechando uma barra de alta, mais um doji. E também formando um micro fundo duplo, né? Entre a mínima dessa barra e a mínima dessa, né? Então era um contexto aí favorável para um repique mais forte. Porém, o SPX acabou abrindo em baixa, né? E caindo já, caindo 0, quase 0,7%. E impactou o Bitcoin aí também, que tentou se segurar, mas acabou, depois que virou o candle, né? Os caras acabaram despejando e jogando o preço para baixo. Como a gente vai ver aqui no diário. Aqui, né, esse triângulo aqui representou a inside bar do semanal que eu falei. Os preços romperam para baixo e acabou rejeitando, né, o rompimento desse fundo. E aí eu suspeitava que poderia ser a bandeira final e que pudesse fazer uma correção maior. Acabei até fazendo uma compra acima dessa barra e saí no 0 a 0, né? Eu subi meu stop porque, como eu falei lá no nosso Discord, né? Inclusive, quem quiser entrar lá, aqui eu passo todas as meus diários, né? Eu faço umas análises diárias e vou postando aqui para que a galera vai entendendo o racional e a leitura de price action. Então, aqui também tem a parte de operações, né?
quem quiser entrar lá e ver, eu disse que eu queria que o preço tivesse urgência na compra, né? E como eu observaria que teria essa urgência, teria com várias sequências aqui de barras de alta, né? Só que acabou não acontecendo, então eu decidi trazer meu stop pro 0 a 0 e proteger o meu risco, né? E aí esperar mais movimentação para procurar por compras, né? Eu por agora eu não pretendo vender nessa região, né? Eu acho que está muito baixo nesse canal, próximo dessa linha do Wedge para poder vender, mas também não vou esperar um contexto melhor para comprar, né? Esse trade de reversão geralmente é baixa probabilidade, né? Então, você precisa de bastante urgência com o preço andando a seu favor e buscar retornos maiores também, já que a probabilidade é mais baixa, né? Talvez cerca de 40%. O ideal seria buscar 2 para 1 aí em relação ao seu risco no longo prazo, né? Já o DXY, eu falei que eu esperava uma correção mais lateral, né? O preço acabou, após a tentativa de um terceiro clímax, né, de baixa, esse foi o primeiro, esse foi o segundo, e essa aqui foi a terceira tentativa. Geralmente o preço, ele não faz uma terceiro clímax de baixa antes de fazer uma correção mais lateral, né? Então eu esperava isso, né? Uma correção bem lateral no DXY. E por enquanto é o que tá acontecendo, né? Agora o preço se encontra baixo nessa pequena lateralidade. E talvez ele suba ali para um teste da média móvel. Segurou bastante também na média de 200, formando um fundinho duplo, né? Então é isso, né? Eu acho que tomar cuidado aí com SPX. Eu tava num trade em Nasdaq também que eu postei lá no Discord. Mas acabei saindo no 0 a 0 também. E vou aguardar aí novas oportunidades. Talvez uma venda no SPX, né? Essa semana eu acho que tem algumas coisas importantes para sair. Acho que o PIB vai sair na quarta-feira. E então pode ser que tenha bastante volatilidade aí. Então é isso, né? Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer o canal. Compartilhe com os amigos aí e deixe algum comentário se você quiser. Valeu! Cai.